direção. Sala, sem ela tem janela, vem cerca de atenção. Ela vem e ninguém mais bela vem em minha direção. Vem, 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 pode chegar, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aí da Maratona sobre Alzheimer. Então, gente, ontem eu estive ausente porque eu tive um compromisso e esse compromisso eu até compartilhei lá nos stories, né? Eu participo de uma roda de mulheres sobre prosperidade. Inclusive, gente, eu fiquei muito chateada, decepcionada, na verdade, porque ninguém votou, ninguém não, minto, uma pessoa votou só. Na caixinha dos stories eu fiz enquete sobre se vocês queriam saber sobre prosperidade, abundância, fartura, através das afirmações positivas e sobre crenças limitantes. Mas, pelo que eu entendi, ninguém tá nem aí, ninguém quer saber, então pode deixar que eu não vou abordar. Eu só falo aqui o que vocês querem ouvir, o que vocês querem saber, o que vocês querem ver aqui na minha página do Instagram, porque quem manda aqui são vocês sabem, né? Eu só faço o que vocês querem. Então, vamos começar a aula de hoje relembrando um pouquinho da aula 6. O que nós demos na aula 6, né? O que era importante vocês saberem da aula 6? Que, resumindo, o que a gente tem que saber, né, é que o protocolo Recode é basicamente baseado em dieta, exercício, sono, redução de estresse e mudança mesmo no estilo de vida, tá? É tudo o que sempre falaram pra gente e o que a gente cisma, que a gente tem preguiça, que a gente não quer, que não tô com vontade, isso não é pra mim. Só que a gente vai envelhecendo e vai chegando no ENTA e o ENTA fica crítico, 40, 50, 60, 70, 80, né? Vai ficando crítico e você não tem mais pra onde correr. Sinto muito, gente, a gente não tem pra onde correr, a não ser seguir realmente um protocolo para estender sua longevidade até quando Deus permitir. Então vamos fazer a nossa parte, tá? E eu tô te dando elementos para que você faça a sua parte, tá bom? Eu tô aqui para esclarecer, principalmente sobre Alzheimer e o declínio cognitivo, mas o que eu tô falando aqui serve para gente colocar já em prática. Tá? É uma coisa atual, os estudos mais atuais sobre a doença de Alzheimer e o declínio cognitivo, tá bom? Na aula de hoje eu vou enfatizar os 3 tipos do mal de Alzheimer, porque a gente já entendeu que o Alzheimer, ele não é uma doença só, ele é muito mais que isso, ele é no mínimo aí uma doença que tem 3 subtipos, tá? E a gente vai destrinchar esses tipos aqui para vocês entenderem aonde que os pacientes ou assistidos de vocês, seu idoso que você cuida, um familiar, pode estar encaixado, tá? Para ter um prognóstico mais assertivo e para vocês poderem conversar aí com o médico de vocês, com o neurologista de vocês. Vocês falam aí que conheceu uma doidona da internet que estava falando sobre Alzheimer, que eu li um livro e que a pesquisa que estava no livro fez super sentido para você e que você quer saber mais sobre isso, né? Da boca de um profissional, se faz sentido também, ok? Então, o que nós vimos nas outras aulas? Vamos relembrar, assim, resumidamente, para a gente poder entrar realmente no conteúdo que eu quero que vocês compreendam hoje. Sobre uma explicação do mal de Alzheimer que nos diz muito sobre a doença e também algumas perguntas que eu recebi no direct, tá? De pessoas que têm idosos, né, na família que tem Alzheimer ou algum declínio cognitivo. E aí eu organizei essas perguntas e coloquei na aula de hoje pra gente poder... Assim, porque o que me perguntaram são coisas que eu já disse na aula 1, na aula 2, na aula 3, tem que assistir na sequência para poder fazer sentido. Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, aula 6, estamos na aula 7. Então eu vou dar uma recapitulada aí.
Me perguntaram de onde vem e como começa a doença de Alzheimer, tá? E eu vou repetir então para as pessoas e para essa pessoa que me perguntou. Gente, a doença de Alzheimer, ela vem de uma reação protetora do cérebro. Ah, Danile, reação protetora contra o quê? Contra a infecção e inflamação, ok? Contra substâncias que a gente ingere que fazem mal, que fazem inflamação na gente, como gordura trans, carboidrato, um monte de coisa que a gente coloca no nosso corpo e que o nosso corpo, ele entende que é uma ameaça, tá? Boa noite, Bruna, seja bem-vinda, querida, saudade. Parabéns pelo baby, viu? Eu tô sabendo aí que o baby já deve estar até grande, já deve estar até andando. Boa sorte aí, vida longa pra ele, tá bom, querida? E, ok, reação protetora para infecções e para coisas que a gente coloca pra dentro que não fazem bem. Reação protetora contra níveis baixos de nutrientes, fatores tróficos e níveis hormonais, ok? Eu expliquei o que são fatores tróficos nas outras aulas, mas eu vou falar novamente. Oi, Daisy, seja bem-vinda, boa noite, querida. Fique conosco. Os fatores tróficos e hormonais e também, gente, reação protetora contra biotoxinas e principalmente, tá? Metais. Os metais são um grande vilão aí e causam um tipo de Alzheimer muito complicado de se reverter. Então preste atenção no que vocês estão colocando para dentro, tá ok? Isso serve para alimentos, pensamentos e relacionamentos, tá certo? Aí também me perguntaram assim, quais são os mecanismos, Danile, da doença de Alzheimer? Gente, o mecanismo da doença de Alzheimer é assim, ó. É um desequilíbrio entre a reorganização das sinapses, ok? E a manutenção ou criação das sinapses novas ou das sinapses existentes. O que acontece com esse desequilíbrio? Essa parte aqui, que é a parte que descarta as sinapses e que acontece naturalmente no nosso corpo, porque o nosso corpo se renova constantemente, ele fica muito acima da manutenção e da criação de novas sinapses. Então é isso que acontece na doença de Alzheimer. Esse desequilíbrio fica muito além. Porque veja bem, gente, degradar as sinapses não é anormal, mas quando isso acontece de maneira muito desequilibrada, acontece esse mecanismo que proporciona o Alzheimer, ok? Então tem que ficar muito ligadinho nos seus exames, quando você for fazer uma ressonância magnética cerebral, se tem alguma coisa acontecendo de mal, porque veja bem como é que fica o cérebro. Ó, essa metade é uma parte cerebral que está saudável, em comparação a uma que está degenerada pelo Alzheimer, ok? Então, se tiver retração cerebral, se tiver alguma parte aí que já tá drenada, preste atenção. Então, a gente tem que manter esse equilíbrio normal para sustentar as sinapses, gente. A gente tem quase 1 quatrilhão de conexões dentro do cérebro. Não falei na aula passada como é que funcionava? Como é que é a constituição, né, do cérebro? Quase 1 quatrilhão de conexões, de sinapses, é muita coisa. Isso tudo para nos manter andando, falando, caminhando. Tá certo? Me perguntaram também como provocar a doença de Alzheimer em nós, Danile. Ué, você quer provocar a doença de Alzheimer? Simplesmente você viva a sua vida da maneira que você já vive. Colocando essas coisas aí pra dentro e ingerindo fatores que te influenciam a ter a doença, tá certo? Porque a teoria da casa esburacada que eu falei na aula passada, se você mantém níveis ótimos dos 36 fatores que contribuem para o mal de Alzheimer, seu cérebro vai ficar igual um queijo bola, tá? E quando você for usar o remédio,
que é aquele tratamento monoterápico, vão te passar donepezila, vão te passar memantina, ou vão te dar um Excelon para você botar um adesivo nas costas, ou vão te passar um aloe, sei lá o que vão te passar, ele só vai tapar, só vai dar conta de um buraco. E os outros 35 buracos vão continuar no processo de degradação cerebral. E aí? Então, para você para você provocar o Alzheimer, você faz isso que eu tô te falando. Viva de uma maneira inconsequente, vá consumindo tudo que você consome atualmente, sem pesquisar nada, sem se dar conta de nada, sem fazer check-up, sem fazer exame. Agora, se você quer prevenir o Alzheimer, você viva de maneira que minimiza esses 36 fatores de indução à doença, tá? E a gente vai ver detalhadamente mais na frente esses 36 fatores. Eu vou destrinchar eles para vocês direitinho, de forma que vocês consigam mensurar, de forma que vocês, através de exames, consigam ter ciência do que pode estar em desequilíbrio e do que pode estar causando declínio cognitivo em você. Tá certo? Também me perguntaram por que mais de 99% dos testes de drogas experimentais para Alzheimer fracassaram por conta dessa teoria do telhado que eu acabei de dizer. Você tem aí 36 buracos no seu telhado, vou comparar o telhado com o cérebro, e o remédio que hoje em dia está no mercado, ele só dá conta de um buraco. Aí ele tapa um buraco e deixa os 35 abertos. Ou seja, se você tiver numa casa com um monte de buraco, ela vai encher d'água. Sua casa vai cair. Entenderam como é que funciona? Então, gente, me mandaram mais perguntas ainda. Como impedir o processo que leva ao Alzheimer se ele já começou? Boa pergunta, né? Bom, através de exames você vai analisar o seu status genético e você vai analisar o seu status bioquímico. O que é isso, Danilo? Você vai saber se tem presença de gene que acusa Alzheimer. Você vai saber pela sua bioquímica se você está com as taxas ótimas ou subótimas, que são abaixo da referência, para os 36 fatores que contribuem para o Alzheimer. Você vai conseguir saber de tudo isso. E depois você vai tratar cada fator que contribui, porque ele já vai ter sido identificado. Tá certo? E por último, a pergunta: como reverter o Alzheimer se ele já se instalou? Ah, tá, entendi. A primeira foi se ele já começou e agora se ele já se instalou. É a mesma resposta da pergunta anterior. Você vai fazer um status genético e um status bioquímico, para saber em que pé você tá, para poder então você regularizar o que tiver com o nível subótimo, ou seja, abaixo da referência. E aí, gente, o que eu falei agora no início da live? O Alzheimer não é uma doença só, tá? E essa nova compreensão que a gente está falando, que a gente está colocando luz sobre o Alzheimer, nos diz sobre uma doença que ela tem uma campanha programada de downsizing. Danile do céu, o que é downsizing? Gente, já falei, downsizing é o termo que se dá para redução de danos, para redução de riscos, tá certo? Então, o Alzheimer é uma campanha programada de downsizing sináptico e neuronal, sinapses e neurônios. Então, você vai perdendo as sinapses, vai perdendo os neurônios por conta das placas amiloides e dos emaranhados neurofibrilares, ok? E o que acontece? Primeiro passo aí para se determinar um programa personalizado e otimizado para minimizar os riscos de doença de Alzheimer é saber qual dos 3 subtipos que você está lidando, ok? Saber qual dos 3 subtipos que você está lidando. Você nem sabia que existia esses subtipos. Oi, tudo bem, Alexandra? Seja bem-vindo, viu? Boa noite. Você nem sabe quais os 3 subtipos de Alzheimer que existem.
E eu vou falar agora, eu quero que vocês saibam desses 3 subtipos de Alzheimer que existem ou seus precursores que você possa aí estar lidando. O primeiro que eu vou aqui falar, que eu vou descrever, é o inflamatório ou quente. A gente chama ele de quente por conta do processo inflamatório. O segundo subtipo é o atrófico, ou que a gente chama de frio, tá certo? Chame como vocês quiserem. E o terceiro é o tóxico, ou vil. Tóxico a gente lembra de quê? Dos metais, tá certo? Intoxicação por metal. E aí, o subtipo número 1, ele é caracterizado e chamado de inflamatório ou quente, porque ele ocorre com mais frequência em portadores de 1 ou 2 alelos do ApoE4. Lembra que eu falei do ApoE4, que é o gene? O ApoE4 é o gene do Alzheimer, tá certo? E você pode herdar de um dos pais ou dos 2 pais. Lembra também, gente, que eu falei, o ApoE4 é assim, você herda o gene de um pai. Você sabe com quanto de risco você fica para manifestar a doença? Em relação a quem não tem o gene? Porque quem não tem o gene tem 9% de risco de manifestação da doença. Quem carrega o gene ApoE4 fica com 30% de risco de apresentar a doença. E quem herda dos 2 pais, ou seja, do pai e da mãe, sobe esse risco aí de 50% a 90% de chance de manifestação da doença. Então, olha o perigo. Esse subtipo 1, que é o inflamatório ou o quente, ele ocorre com mais frequência em portadores de um desses alelos, ou seja, de um desses genes ApoE4. E desse modo, gente, ele acontece em família, ok? Dentro da evolução humana, o ApoE4 é o nosso ApoE original. Eu vou mostrar aqui para vocês uma foto que eu peguei do livro, para você entender exatamente a evolução. Aqui, nessa barra de baixo, são 7 milhões de anos de evolução do ser humano. E lá atrás, você tá vendo? A gente quase não vivia, a gente vivia muito pouco. Só essa versão aqui que vive muito, tá vendo? E o gene ApoE4, ele é carregado há milhões e milhões de anos pelos nossos ancestrais. 7 milhões de anos. Pensa. Já é um gene, ó, antiquíssimo. Porque tem o ApoE3 e tem o ApoE2. O ApoE3, ele só tem 220 mil anos. E o ApoE2 só tem 80 mil anos. Então, o que você mais vê manifestado quando se tem a confirmação que você carrega o gene é o ApoE4, tá certo? O que mais que a gente pode falar sobre esse primeiro subtipo de Alzheimer? O inflamatório ou quente, né? Geralmente, ele começa com uma capacidade de perda de memória, tá? Começa com a perda da capacidade de armazenar novas informações. Mesmo quando preserva a capacidade, tá, de falar, calcular, soletrar e escrever, ok? Ele pode manter essas funções, mas ele não consegue guardar memórias novas, certo? Em pessoas que carregam as 2 cópias do alelo, ou seja, herdou a ApoE4 da mãe e do pai, os sintomas começam com frequência aí entre os 50 e 60. Já os que não têm nenhuma cópia desse alelo, tem o início dos sintomas aí por volta dos 60 anos, ou seja, ele manifestou o subtipo 1, mas só que se ele não tiver o gene, ele manifesta mais tarde, tá certo? O Alzheimer, ele responde belamente bem ao protocolo RECODE do Dr. Dale, ele responde muito rápido, tá? Diferente dos outros subtipos que já não respondem tão rapidamente, que já fica um pouco mais difícil de responder, tá? Ao protocolo RECODE, que a gente tá vendo aqui. Agora a gente vai pro subtipo 2, que é o subtipo atrófico, ou vamos chamar ele de frio, que fica mais fácil da gente assimilar. Esse tipo também ocorre frequentemente em pessoas que carregam uma das cópias do alelo, do ApoE4, do gene.
Mas, em geral, esses sintomas surgem cerca de uma década mais tarde do que no tipo 1, lá no tipo inflamatório. Ou seja, se eles manifestam com 50, 60 anos, esse subtipo 2 vai manifestar com 70, 80 anos por aí, ok? Ele apresenta perda da capacidade de gerar memórias novas, mesmo quando a capacidade de falar, escrever e calcular são mantidas. Ou seja, o subtipo 2 ele é muito parecido com o 1, ok? Não há evidência de inflamação, tá aí a diferença. No 1 tem inflamação, no 2 não, ok? Podem, na verdade, apresentar inflamação, mas muito abaixo do normal. Em vez disso, o que acontece? O apoio global para as sinapses deixa de existir. Gente, o que é o apoio global às sinapses? Tem um monte de coisa que você tem que ter, um monte de nutrientes que você tem que carregar e que tá faltando. Tá certo? Não deixem faltar, façam check-ups periodicamente. Vou falar aqui qual é o apoio global que no subtipo 2, no atrófico ou frio, deixa de existir. Vamos lá. Níveis hormonais, ok? Incluindo tireoide, glândula adrenal, estrogênio, progesterona, testosterona, a pregnenolona, que nome difícil, tá? Essa pregnenolona, ela é um neurohormônio cerebral potente, que evita a fadiga, aumenta a energia e é usada no tratamento da doença de Alzheimer. Então, por favor, vejam o nível de pregnenolona. Difícil o nome. Vitamina D fica muito abaixo. Resistência insulínica também. Ou fica com a resistência insulínica ou a insulina fica muito, muito baixo. Tá? Então, é um ou é outro. A homocisteína pode ficar elevada, tá? Gente, o que é homocisteína? Preste atenção que isso aqui é muito importante. Aminoácido presente no plasma do sangue está relacionada com o surgimento de diversas doenças. Ela está associada com AVC, doença do coração, infarto, trombose. Então, se tiver uma homocisteína presente no teu sangue elevada, taxas elevadas, preste atenção. Fala com o teu médico, fala, opa, olha aí, médico, essa homocisteína aí tá muito alta. Tá? Vocês têm que tomar conta de vocês, não fiquem dependendo só do médico não. Por isso que a informação transforma a gente, porque a gente sabendo das coisas, a gente já tá com o pé lá na frente. Então, esse tipo de Alzheimer, esse subtipo, geralmente responde ao tratamento de forma mais vagarosa que o tipo 1 inflamatório. Mas vocês viram que tem semelhança, né? Do subtipo 1 com o subtipo 2. E aí, gente, o que aconteceu? A gente não, né? O Dr. Dale teve que... Ele teve que, tipo assim, explicar que tem uma combinação entre o 1 e o 2. Pode haver aí pacientes que tenham ocorrência dos dois subtipos juntos. E ele deu um nome para isso. Ele deu o nome de tipo 1,5, que é o glicotóxico, ok? Então, o glicotóxico, gente, ou chamado de doce, subtipo doce, é uma combinação do subtipo 1 com o subtipo 2 de Alzheimer, tá certo? E como que ele consegue identificar que esse subtipo 1,5 está presente na pessoa? Primeiro, pelas taxas de glicose, tá certo? Segundo, eles ficam muito elevados. Segundo, pelo nível de insulina. Então, o nível de glicose que fica cronicamente elevado é característico do tipo 1. E resistência e nível de insulina alto é típico do tipo 2, tá? É assim que ele vê que a pessoa tá com nível no tipo 1,5, que é o glicotóxico ou o que ele chama de subtipo doce, tá certo? Então, temos o subtipo 1 de Alzheimer, temos o subtipo 2 de Alzheimer e temos o subtipo 1,5, que é o doce. O primeiro é inflamatório, o segundo é o atrófico e o terceiro
é esse glicotóxico. Falei certo? Falei. O glicotóxico ou doce. Tá, pessoal? Não queria complicar, mas já complicando. Então, eu tenho 1, o 2, o 3 e 1,5. Vamos partir agora para explicar. Desculpa. Para explicar o subtipo 3. Tá? Que é totalmente diferente do tipo 2. Totalmente diferente, gente. Tem outras características aqui e muito específicas, por sinal. E a gente tem que ficar de olho, tem que prestar atenção. O tipo 3, que é chamado de tóxico ou vil, ele tende a aparecer em portadores do alelo ApoE3, que é aquele alelo que eu falei que tem apenas 220 mil anos, ok? Mais do que no ApoE4. Então, esse tipo 3, ele é apresentado mais no tipo de quem tem alelo ApoE3 do que de quem tem o alelo ApoE4. E aí, nesse caso, o Alzheimer em geral não surge na família, tá certo? Diferente do 1 lá, que a gente falou. Se caso um parente desenvolva a doença, provavelmente isso ocorre aí depois dos 80 anos de idade, tá certo? O subtipo tóxico, ele ataca cedo. E os sintomas começam em média em torno dos 40 aos 60 anos. Olha como é que já tá muito diferente. Tá vendo como é que a gente consegue classificar direitinho? A gente consegue enxergar direitinho os sintomas de cada um e botar cada um na sua caixinha. Muitas vezes ele aparece após um grande estresse, ou seja, um acontecimento da sua vida que te marcou, que deixou você emocionalmente muito abalado, que você ficou estressado, ok? E mais do que começar pela perda de memória, se inicia com dificuldades cognitivas envolvendo números, fala ou organização. Tá certo? Também é diferente do subtipo 1 do subtipo 2. Enquanto os tipos 1 e 2 representam o downsizing estratégico, ou seja, aquela baixa nas sinapses, daquela baixa nos neurônios, o cérebro destruindo tudo que vê pelo caminho, o terceiro tipo se assemelha a jogar granadas em um prédio. Então, vê a gravidade desse tipo 3 de Alzheimer, gente. É como se o nosso cérebro fosse o telhado, jogasse um monte de granada, ficasse um monte de buraco e fica tudo sob risco. Um risco iminente, quer dizer, começa cedo, você tem um prognóstico aí rápido e degradante, que não dá, acho que não dá nem tempo de fazer o tratamento direito desse protocolo Recode, né? Tem que ficar bastante de olho. Como resultado, o paciente perde não só memórias recentes, como também as antigas. Vixe, agora ferrou, porque nas outras, você vê que eles só perdem a memória recente. Eles não conseguem formar novas memórias, eles não retêm essas novas memórias. Tá? Aqui não. Aqui no subtipo 3, o buraco é mais embaixo. Ele não só... Olha só, cara, ele faz perder a memória recente e a antiga. E com memória, o que eu quero dizer com memória? Memórias episódicas, que a gente lembra aí dos momentos da vida e blá blá blá, e a memória processual, ou seja, você já não consegue mais jogar um buraquinho, jogar um jogo de cartas, você já não consegue nem mais falar, que são memórias simples e memórias complexas que são atingidas. Gente, o paciente deve ficar muito mal, né? Então, pessoas com esse subtipo de Alzheimer muitas vezes têm dificuldade com a matemática, sofrendo muito para calcular gorjetas, entender de contas, encontrar as palavras certas, soletrar e ler. Efeitos psiquiátricos como depressão e déficit de atenção também podem aparecer. Agora você veja bem, né? Esse tipo de Alzheimer, eu acho que esse é o pior, né, gente? Contanto que ele fala aqui que foi através do subtipo 3 que ele teve que esse autor desse livro, ele teve que
fazer um novo protocolo, não um novo, ele pegou esse Recode e sofisticou, ele teve que bolar uma coisa mais sofisticada por conta da dificuldade desse subtipo 3 aqui, da complexidade. Por quê? Porque os pacientes com Alzheimer tipo 3 apresentaram marcadores muito específicos, como baixa de zinco, níveis de triglicerídeos baixos também, se comparados com colesterol, afeta muitas áreas cerebrais, não só o hipocampo, ele afeta o cérebro como um todo, tá? Com frequência se vê neuroinflamação, extravasamento vascular, certo? O cobre, a taxa de cobre elevada, tá? Não vem sozinha, geralmente, não vem associado com a demência frontotemporal, vem associada com a depressão, isso é uma coisa que a gente tem que colocar olho. Eu já trabalhei com uma pessoa, já atendi uma pessoa que tinha Alzheimer e a dela era associada com outras demências, tá? Então apresenta aí problemas de comportamento, muitas vezes fica até agressiva e um comportamento sexual inadequado, sabe? Faz umas besteiras assim que a pessoa faz, não se dá conta do que está acontecendo, é muito triste. Gente, também acontecem anormalidades hormonais muito características do circuito hipófise-hipotálamo. Esse circuito aqui, ele secreta vários hormônios especiais importantes para o teu metabolismo. Exames laboratoriais acusam baixa de cortisol, a pregnenolona, que eu falei antes aí, muito baixa, o estradiol baixo, a testosterona baixa e outras anormalidades hormonais. Já falei para vocês, né, dessa pregnenolona, que é um potente neurohormônio que ajuda no processo de memória. Tá certo? Então vejam direitinho, escavem bastante o exame de vocês para ver se isso aí tá tudo bem com os hormônios de vocês, tá? Vejam bem, por favor. Níveis sanguíneos elevados de substâncias químicas tóxicas, como o mercúrio. Gente, o mercúrio ele é encontrado no atum e em outros peixes também, tá? Ou micotoxinas produzidas por fungos, certo? E agora eu tenho que parar para te perguntar uma coisa que me veio à mente. Já que esse caso específico, ele é característico por essa inflamação, né, devido ao excesso de metais, eu fiquei pensando, há um tempo atrás, uns 10 anos atrás, eu fui orientada a trocar todas as minhas obturações, ok? Aí você vai falar, por que, Danile? Porque as minhas obturações eram de amálgama, elas duram mais, e eu fiz quando eu era pequena, eu não pensei que aquilo fosse me fazer mal, né? Só que eu parei para raciocinar e falei, bom, o que é amálgama? Que material é esse, né? Eu não sei, eu não tô dizendo aqui que prejudica ou não, tá, gente? Pessoas com Alzheimer se influencia. Mas vamos pensar junto. A amálgama, ela é um composto de 50% mercúrio, 15% estanho, além da prata. Ela é um composto de metais. E com o tempo, essa amálgama ela sofre desgaste. E para onde vai esse resíduo? Para onde vocês acham que vai? Digam aí, para o nosso organismo. Para o nosso organismo. Eu, Danile, para mim faz sentido, eu não tenho dúvida, que isso pode vir a se acumular no nosso corpo. Aí o que eu fiz? Eu troquei, tirei a amálgama, deu um trabalho danado, porque foi todo um processo. Tirei a amálgama e botei a resina que hoje os dentistas trabalham, da cor do dente, né? Quando eu fiz canal também, eu botei cerômero, que era um bloco caríssimo, para poder não fazer mal pro meu corpo, tá? Então, se vocês tiverem aí obturações de amálgama, que nada mais são do que um composto de metais, se vocês puderem trocar, se fizer sentido isso para vocês, vocês troquem. Porque não é bom a gente ter metal no corpo de maneira nenhuma.
Seja em obturação, seja através de alimentação, seja através do uso, por exemplo, o uso de panela. Você usa panela de quê na sua casa? A gente trocou, botou aço inox. Não é que ela não faça mal, ela faz menos mal que a panela de alumínio, por exemplo. Aqui no protocolo que a minha naturopata passou, que eu te falei, da medicina da saúde integrativa, ó, a sintonia do corpo, tá vendo? Eu tenho todo um protocolo para fazer, eu faço, eu sigo. Ela falou o seguinte, que as panelas tinham que ser de vidro. Ela botou aqui em algum lugar. De vidro, também pode usar panela de cerâmica, tá? Mas quem é que cozinha com panela de cerâmica? Só eu acho que tem panela de barro, né? Quem cozinha a lenha, sei lá. Quem faz comida mineira. Não conheço ninguém que usa. Panela de vidro eu já vi na casa de uma paciente. Mas é ou aço inox ou alumínio. Tem gente que tem panela com chumbo, por exemplo. Tá? Então, a gente sabendo de posse dessa informação, dos fatores que contribuem aí para o declínio cognitivo, que estão presentes, e a gente já vai conseguir tratar um a um. Eu vou destrinchar melhor nas próximas aulas. Quais esses 36 fatores? Que eu já falei aqui de alguns, mas assim, em termos de... Vocês podem estar em dúvida, assim, em termos de pedido de exame, Danile, o que eu tenho que pedir de exame? O que eu tenho que saber? O que é importante saber? Entendeu? Eu já citei aqui alguns, mas eu não citei todos. Então, através de exames de imagem, através de exames laboratoriais, de sangue, urina, né? Através de exames clínicos, vocês podem ter um parâmetro aí para saber se tá tudo bem com o cérebro de vocês, se vocês estão realmente carregados de nutrientes que suprem de verdade o corpo de vocês, tá? E sempre, gente, sempre sigam aquela regrinha máxima. Se nutram de coisas boas, isso vale para alimentos, isso vale para relacionamentos, isso vale para tudo. O que você está consumindo na internet, o que você está pensando, serve para pensamentos, serve para sentimentos. Porque eu acredito numa coisa maior, porque quando você tá doente, essa doença já passou pelo seu emocional, ó, teu corpo só tá somatizando. Então preste atenção, hein, gente? Olho vivo aí, tá certo? Destrinchamos aí os 3 subtipos de Alzheimer. Agora que vocês têm posse dessa informação, mais pra frente eu vou destrinchar os 36 fatores que contribuem para você desenvolver ou para você prevenir o Alzheimer. Vamos ficar de olho aí, tá? Oi, cuidadora Vanderly, boa noite, querida. Assiste no gravado que eu já tô indo. Amanhã tem mais. Eu volto sexta-feira com a aula 8 da maratona sobre o Alzheimer, tá bom? Boa noite. Engasguei. Boa noite, fiquem com Deus. E até amanhã, tá? Tchau, tchau.